Você já parou para pensar na mágica contida em um período tão específico quanto 9 semanas? É um lapso de tempo que, à primeira vista, parece insignificante, quase banal. Apenas 63 dias. No entanto, o que vou te revelar hoje pode mudar radicalmente a forma como você enxerga a transformação, a criação e até a própria existência. Prepare-se para desvendar um segredo que se esconde à plena vista, um ciclo misterioso e incrivelmente poderoso, que opera silenciosamente em múltiplos contextos da nossa vida, moldando destinos de maneiras que jamais imaginamos. Imagine, por um momento, o que realmente acontece em apenas 9 semanas que pode ter um impacto tão monumental? Seria possível que um período tão breve guardasse a chave para mudanças profundas, para o nascimento de algo inteiramente novo ou para a consolidação de uma era? O que você faria se soubesse o poder intrínseco desse tempo, se pudesse manipulá-lo ou, ao menos, compreendê-lo para alinhar suas próprias aspirações a essa força invisível? Este não é um mero conceito abstrato. É uma realidade palpável que se manifesta desde os processos mais íntimos da biologia até os mais complexos projetos humanos, passando pelos ritmos inconfundíveis da natureza. Pense nas suas próprias experiências. Houve algum momento na sua vida em que, de repente, algo mudou drasticamente em cerca de 2 meses? Talvez um novo hábito que você conseguiu firmar, um projeto que decolou, ou uma fase de adaptação que se concluiu. Essas 9 semanas são um catalisador, um período de gestação oculta, onde as sementes do futuro são plantadas e nutridas, ou onde transformações silenciosas ganham forma e substância. É um tempo de incubação, de crescimento acelerado, de redefinição de caminhos. Não estamos falando de um evento isolado, mas de um padrão que se repete, uma constante universal que permeia diversas esferas, desde a formação da vida mais complexa até a maturação de ideias revolucionárias. As 9 semanas surgem como um período de viragem, de consolidação essencial. É o tempo onde a estrutura fundamental é estabelecida, onde os alicerces são firmados, onde o invisível se torna visível. A curiosidade é natural e francamente inevitável. Como um período tão específico pode ter uma influência tão vasta e profunda? Seria uma coincidência, um mero acaso? Ou há uma inteligência por trás desse ritmo, uma sincronicidade que transcende as fronteiras do nosso entendimento imediato? Ao longo da nossa jornada, vamos explorar juntos as evidências científicas, as manifestações naturais e as aplicações práticas que revelam a verdade por trás do segredo das 9 semanas. Você descobrirá que este período é muito mais do que um simples marcador no calendário. É um portal para a transformação. Este é apenas o começo de uma exploração fascinante. Prepare-se para ver o mundo sob uma nova perspectiva, para valorizar cada dia e cada semana, compreendendo que o poder da mudança reside muitas vezes em ciclos que parecem curtos, mas que são infinitamente poderosos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Agora, vamos mergulhar no coração da vida, onde o poder das 9 semanas se manifesta de forma mais nítida e milagrosa. A biologia da origem. É no ventre materno que este período adquire uma dimensão quase sagrada, um testemunho inegável da eficiência e da complexidade da natureza. Estamos falando do desenvolvimento embrionário humano, um processo que, em apenas 63 dias, transforma um aglomerado microscópico de células em um ser com os rudimentos de todos os seus sistemas e órgãos. É uma orquestra biológica em alta velocidade, onde cada nota é crucial e cada instrumento entra em ação no momento exato. Pense por um instante na maravilha que é a formação de um novo ser. Nas primeiras semanas, após a fertilização, o zigoto se divide e viaja pela trompa de Falópio, implantando-se no útero. Mas é a partir da 3ª semana que a verdadeira magia começa a se desdobrar. É quando o embrião, ainda minúsculo, inicia a gastrulação, um processo fundamental,
onde as 3 camadas germinativas, ectoderma, mesoderma e endoderma, começam a se formar. Dessas camadas primordiais surgirão literalmente tudo: a pele, o sistema nervoso, os músculos, os ossos, os órgãos internos. Em um piscar de olhos biológico, a estrutura básica para a vida está sendo montada. Entre a 5ª e a 8ª semana, o ritmo acelera de forma assombrosa. É neste período que os principais órgãos começam a se formar e a funcionar. O coração, uma das primeiras estruturas a se desenvolver, começa a bater vigorosamente por volta da 5ª semana. Um som que, embora inaudível externamente, é a melodia da vida em formação. Pulmões, fígado, rins, cérebro, todos iniciam sua complexa arquitetura e diferenciação celular. Os membros, que antes eram meros brotos, alongam-se e dedos das mãos e dos pés começam a se distinguir. O rosto, antes uma massa indiferenciada, começa a tomar forma, com olhos, nariz, boca e orelhas rudimentares. O fato mais surpreendente, talvez, seja a complexidade e a rapidez com que tudo isso acontece. Ao final das 9 semanas, o embrião, agora já chamado de feto, embora ainda minúsculo, geralmente medindo cerca de 3 centímetros, já possui todos os seus principais sistemas e órgãos formados, embora ainda imaturos. Ele já tem sua própria identidade genética, um batimento cardíaco regular e um sistema nervoso que começa a enviar os primeiros sinais. Este período é a base, o alicerce fundamental para toda a vida futura. Qualquer interrupção ou falha significativa nesta fase pode ter consequências duradouras, ou até mesmo fatais para o desenvolvimento. É como se a natureza tivesse um modelo de construção acelerado, um cronograma apertado onde cada segundo conta. Da mesma forma que um arquiteto precisa garantir que a fundação de um prédio seja impecável para que ele suporte as décadas vindouras, as 9 primeiras semanas da vida de um ser humano são o período onde os alicerces são lançados com uma precisão e uma velocidade que desafiam a nossa compreensão. É um testamento à engenhosidade do design biológico, uma prova de que a complexidade pode emergir de forma incrivelmente rápida e organizada. Quando observamos essa janela de tempo crítica, percebemos que não é apenas um período de crescimento físico, mas de uma profunda programação biológica. Estas 9 semanas definem o mapa rodoviário para o resto da existência, estabelecendo a predisposição para a saúde, o desenvolvimento cognitivo e até mesmo traços de personalidade. A forma como o corpo se estrutura neste curto espaço de tempo é um milagre que se repete bilhões de vezes, e cada repetição é uma demonstração do poder intrínseco e transformador dessas 9 semanas. A vida, em sua essência mais pura, começa com uma explosão de organização e diferenciação neste período exato. Esta base, tão crucial para a biologia humana, não é um fenômeno isolado. O conceito das 9 semanas, ou um período de tempo similar que atua como um catalisador de transformação essencial, ecoa profundamente através do vasto e intrincado ciclo da natureza. É como se houvesse um ritmo universal, uma batida primária que governa a germinação, o crescimento e o renascimento em inúmeras formas de vida. A natureza, em sua sabedoria milenar, parece ter codificado a importância desses períodos iniciais de intensa atividade e formação. Pense nos ciclos de germinação de certas plantas. Muitas sementes, após serem plantadas, passam por um período de incubação que pode variar, mas que, surpreendentemente, em muitos casos, se alinha a essa janela de aproximadamente 9 semanas. Durante esse tempo, a semente absorve água, incha e o embrião dentro dela começa a se desenvolver, rompendo sua casca protetora para lançar raízes para baixo e um broto para cima. É um período de intensa atividade metabólica e estrutural, onde a planta está estabelecendo suas fundações para o que será seu crescimento futuro. Sem essa fase de germinação bem-sucedida, não há árvore, não há flor, não há alimento.
é o milagre do início. Consideremos também os ciclos de gestação em outros animais. Embora cada espécie tenha seu próprio período gestacional, muitos animais exibem fases críticas de desenvolvimento embrionário, que se concentram em janelas de tempo relativamente curtas, onde os principais sistemas e órgãos são formados. Em aves, por exemplo, o desenvolvimento do embrião dentro do ovo é um processo de semanas, onde cada dia é crucial para a formação de penas, ossos e órgãos vitais. Nos mamíferos, mesmo naqueles com gestações mais longas, as primeiras semanas são invariavelmente as mais críticas para a diferenciação celular e a organogênese, estabelecendo a arquitetura básica do novo ser. O fato pouco conhecido e talvez mais fascinante é a sincronia de muitos processos naturais que se alinham a esse período de tempo. Não estamos falando de uma regra rígida de 9 semanas para tudo, mas de um padrão recorrente onde um período inicial de intensa formação e estruturação é fundamental para o sucesso do ciclo completo. É como se a natureza tivesse um tempo de calibração, onde os ajustes mais importantes são feitos, garantindo que o organismo ou o ecossistema esteja pronto para as próximas fases. Essa analogia é poderosa. A ideia de um início que predetermina o fim ou o desenvolvimento subsequente. Se a semente não germinar corretamente, a planta não prosperará. Se o embrião não se formar adequadamente nas primeiras semanas, a vida pode não ser viável ou será comprometida. Isso nos leva a uma profunda reflexão sobre a importância dos alicerces. A forma como algo começa, a energia e a precisão investidas nos seus estágios iniciais, muitas vezes ditam a trajetória e a qualidade de todo o seu percurso. É uma lição de paciência e de valorização dos processos invisíveis. Muitas vezes, nós, como espectadores, tendemos a focar no resultado final, na flor desabrochada, na criança que já corre, no fruto maduro. Mas a natureza nos ensina que a verdadeira magia, a transformação fundamental, acontece nos bastidores, durante esses períodos de germinação e formação silenciosos, mas intensamente ativos. As 9 semanas, nesse contexto, representam essa fase de fundação, onde o potencial é moldado e a direção é definida. Essa observação nos convida a olhar para o mundo natural com novos olhos, reconhecendo a inteligência inerente aos seus ciclos. Não é por acaso que a vida se organiza dessa maneira. Há uma eficiência, uma resiliência e uma sabedoria que permeiam esses ritmos. E se a natureza, em sua infinita complexidade, utiliza essa janela de tempo para estabelecer as bases de tudo, será que nós, em nossos próprios processos de criação e transformação, podemos aprender algo valioso com essa lição? A resposta, sem dúvida, é um retumbante sim. A universalidade desse padrão sugere que há algo intrínseco e fundamental sobre esses períodos de intensa formação que transcende a biologia e se estende a outras esferas da existência. A natureza, com sua dança eterna de vida e morte, de crescimento e declínio, nos oferece um espelho para entender nossos próprios ciclos. As 9 semanas se revelam não apenas como um marcador temporal, mas como um arquétipo de um período de gestação e consolidação, que é vital para qualquer nascimento, seja ele de uma vida, de uma ideia ou de um novo começo. É a promessa do que virá, cuidadosamente tecida nos fios invisíveis do tempo. Continuando nossa jornada, vamos agora explorar como essa mesma dinâmica das 9 semanas se manifesta no domínio da criação humana, nos projetos e nas inovações que moldam nosso mundo. Continuando nossa jornada, vamos agora explorar como essa mesma dinâmica das 9 semanas se manifesta no domínio da criação humana, nos projetos e nas inovações que moldam nosso mundo. Se a biologia e a natureza nos mostram a importância das fundações, a arte da criação humana revela como aplicamos, consciente ou inconscientemente, esse mesmo princípio. Pensemos em projetos humanos de qualquer magnitude.
desde o desenvolvimento de um software complexo até a criação de uma obra de arte, passando pelo planejamento meticuloso de um grande evento, existe uma fase inicial, muitas vezes intensiva e concentrada, que estabelece a estrutura e a direção de tudo o que virá. Essa fase crucial frequentemente se alinha, de maneira surpreendente, a um período de aproximadamente 9 semanas. No universo do desenvolvimento de software, por exemplo, as primeiras semanas de um projeto são dedicadas ao que chamamos de fase de concepção ou sprint zero. É aí que as ideias são debatidas, os requisitos são coletados, a arquitetura é desenhada e o protótipo inicial é muitas vezes construído. Essa etapa não é apenas sobre escrever código, é sobre definir a visão, identificar os desafios, testar a viabilidade e estabelecer a equipe. Se essa fase for apressada ou mal executada, o projeto inteiro corre o risco de falhar, resultando em retrabalho, custos adicionais e prazos estourados. As 9 semanas iniciais são o período em que a fundação lógica e funcional do software é estabelecida, determinando sua estabilidade e escalabilidade futuras. É o momento em que a semente do software é plantada e começa a germinar, definindo a estrutura de seu DNA digital. Da mesma forma, na criação de uma obra de arte, seja um romance, uma escultura ou uma composição musical, o artista passa por um período inicial de intensa ideação e estruturação. Um escritor pode dedicar semanas à construção do enredo, ao desenvolvimento dos personagens e à pesquisa do universo de sua história antes mesmo de escrever o primeiro capítulo final. Um escultor talvez passe por diversos esboços, modelos em menor escala, e o estudo aprofundado dos materiais e técnicas antes de fazer o primeiro corte significativo na pedra ou no metal. Esse período de gestação criativa, que muitas vezes se estende por cerca de 9 semanas, é onde a essência da obra é capturada, onde a visão ganha forma e onde os alicerces estéticos e conceituais são firmados. É a fase em que o embrião da arte se desenvolve, definindo a identidade e a mensagem que ela transmitirá. Até mesmo no planejamento de um evento de grande porte, como um congresso internacional ou um festival, as primeiras 9 semanas são de vital importância. É nesse período que são definidos o conceito principal, o público-alvo, o orçamento preliminar, a equipe central e as datas e locais provisórios. As decisões tomadas nessa fase inicial têm um impacto cascata em todo o projeto. Uma falha de planejamento aqui pode comprometer todo o evento, enquanto um planejamento sólido e bem pensado nas primeiras 9 semanas estabelece uma base robusta para o sucesso. O insight crucial aqui é a importância da fase inicial de concepção e estruturação para o sucesso futuro de qualquer empreendimento. Seja na natureza, na biologia ou nos projetos humanos, a qualidade e a dedicação investidas nesse período inicial de 9 semanas são preditoras poderosas do resultado final. Não é apenas sobre começar, mas sobre começar bem, com intencionalidade e foco na construção de uma base sólida. Essa perspectiva nos convida, como espectadores, a uma profunda reflexão sobre nossos próprios projetos pessoais. Quantas vezes, qual é o seu projeto atual? Qual é a sua paixão que você está tentando transformar em realidade? Pense na fase crucial de 9 semanas nele. Você está dedicando o tempo e a energia necessários para construir uma fundação sólida? Está definindo seus objetivos, pesquisando, planejando e estabelecendo as estruturas necessárias? Ou está pulando etapas, esperando que o resultado venha sem o trabalho fundamental inicial? A lição que a arte da criação nos oferece, em consonância com a biologia e a natureza, é clara. O início não é apenas um ponto de partida, mas um período de intensa formação que molda intrinsecamente o futuro. É um convite para valorizarmos a gestação das nossas ideias, o planejamento dos nossos sonhos e a estruturação das nossas ações. As 9 semanas são um lembrete de que a maestria e o sucesso não surgem do nada, mas são construídos,
tijolo por tijolo, conceito por conceito, nas fundações que estabelecemos. Seja um artista criando sua obra-prima, um engenheiro projetando uma ponte, ou você mesmo, espectador, iniciando uma nova fase em sua vida, a inteligência por trás dessas 9 semanas é inegável. É o período onde o invisível se torna visível, onde o potencial se solidifica em propósito. E é a partir dessa base bem construída que podemos alçar voos mais altos, com a confiança de que nossos alicerces são fortes. Agora, vamos mergulhar na psicologia da mudança, para entender como essa mesma janela temporal influencia a formação de hábitos e a adaptação humana. Agora, vamos mergulhar na psicologia da mudança, para entender como essa mesma janela temporal influencia a formação de hábitos e a adaptação humana. Se a biologia nos mostrou a formação de um ser, a natureza a germinação de uma semente e a arte da criação a gestação de uma ideia, a psicologia nos revela como 9 semanas podem reescrever os caminhos neurais do nosso próprio cérebro, moldando quem somos e quem podemos nos tornar. A relevância das 9 semanas na formação e quebra de hábitos é um campo fascinante de estudo. Por muito tempo, popularizou-se a ideia de que 21 dias seriam suficientes para criar um novo hábito, mas a ciência moderna tem nos mostrado uma realidade mais complexa e, curiosamente, mais alinhada ao nosso período de 9 semanas. Estudos e teorias sobre neuroplasticidade e a consolidação de novas rotinas indicam que, para que um comportamento se torne verdadeiramente automático e arraigado em nosso cérebro, um período mais longo é frequentemente necessário. A neuroplasticidade, a incrível capacidade do nosso cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais ao longo da vida, é o palco onde essa transformação acontece. Quando repetimos uma ação, seja ela aprender um novo idioma, praticar um instrumento musical, levantar cedo para exercitar-se ou meditar, estamos, literalmente, esculpindo novas vias neurais. No início, essas vias são fracas, como trilhas recém-abertas em uma floresta, mas com a repetição consistente, elas se tornam mais fortes, mais eficientes, até que a ação se torna quase automática, exigindo menos esforço consciente. O fato interessante é que pequenas ações repetidas por esse período de 9 semanas, ou aproximadamente 63 dias, podem gerar grandes transformações. Não se trata de uma fórmula mágica rígida, pois a complexidade de um hábito e a individualidade de cada pessoa influenciam o tempo exato. No entanto, o período de 2 a 3 meses é consistentemente apontado em diversas pesquisas como o tempo médio para que um novo comportamento se estabeleça de forma sólida, superando a resistência inicial e integrando-se à nossa identidade. É o tempo necessário para que o novo deixe de ser uma luta e se torne parte do nosso eu. Pensemos em alguém que decide adotar uma alimentação mais saudável. As primeiras semanas são repletas de tentações, recaídas e o esforço consciente de escolher opções melhores. Há um monitoramento constante, uma batalha contra os antigos padrões. Mas, à medida que a pessoa persiste, dia após dia, semana após semana, as papilas gustativas se adaptam, o corpo se acostuma com alimentos mais nutritivos e a mente começa a associar a nova dieta com bem-estar e energia. Perto da marca das 9 semanas, a escolha saudável já não é um fardo, mas uma preferência natural. Os antigos desejos diminuem e o novo hábito se solidifica. Essa aplicação prática é um convite direto para você, espectador, usar esse conhecimento para alcançar suas metas pessoais. Quer aprender uma nova habilidade? Quer se livrar de um vício? Quer iniciar um projeto que exige disciplina? O segredo não está na força de vontade momentânea, mas na consistência implacável por um período crítico. As 9 semanas oferecem uma estrutura, um horizonte visível para o esforço. Se você se comprometer a focar em uma única mudança significativa por 63 dias, as chances de sucesso aumentam exponencialmente.
Não é sobre fazer tudo de uma vez, mas sobre fazer um pouco de forma consistente todos os dias. Todos os dias é sobre entender que o desconforto inicial é parte do processo de reestruturação cerebral e que a persistência é a chave para transformar esse desconforto em uma nova normalidade. O cérebro, como um músculo, precisa ser exercitado e moldado. 9 semanas é tempo suficiente para que novas sinapses se formem, para que novos circuitos se estabeleçam e para que o novo você comece a emergir. Em nossa jornada, vimos como as 9 semanas são um período de formação e consolidação em diversos domínios. Na psicologia da mudança, elas representam a janela de oportunidade para reescrever seu próprio código comportamental. É o período em que a intenção se transforma em ação, a ação em hábito e o hábito em transformação duradoura. É a prova de que temos o poder de moldar nosso futuro, um dia de cada vez, através da persistência e do entendimento dos ciclos naturais de adaptação. Com essa compreensão sobre a formação de hábitos, podemos agora expandir nossa visão para momentos de maior intensidade. Vamos explorar como as 9 semanas também se manifestam em períodos de crise e superação, onde a resiliência humana é testada e forjada. Com essa compreensão sobre a formação de hábitos, podemos agora expandir nossa visão para momentos de maior intensidade. Vamos explorar como as 9 semanas também se manifestam em períodos de crise e superação, onde a resiliência humana é testada e forjada. Se as 9 semanas são um período de construção e adaptação em situações de rotina, elas se tornam um farol de esperança e um medidor de progresso em tempos de turbulência. É nesses momentos que a capacidade humana de se reerguer, de encontrar força e de se reinventar se torna mais evidente, muitas vezes alinhada a esse mesmo ciclo temporal. Pensemos em momentos de grandes desafios, como a recuperação de certas doenças graves ou a adaptação a novas realidades após um evento traumático. O corpo e a mente, em um esforço hercúleo, se mobilizam para restaurar o equilíbrio. No caso de uma cirurgia complexa, por exemplo, as primeiras semanas são de dor intensa e dependência, mas progressivamente, com fisioterapia e cuidados contínuos, há uma melhora gradual. Muitas vezes, a marca das 9 semanas é um ponto de virada, onde a mobilidade retorna significativamente. A dor diminui drasticamente e o paciente começa a vislumbrar uma autonomia renovada. É o período em que o corpo, com sua incrível sabedoria, se reconstrói. Essa janela de tempo não se limita apenas à recuperação física. Ela se estende a desafios emocionais e psicológicos. A perda de um ente querido, a ruptura de um relacionamento duradouro, a mudança para um país completamente novo, são experiências que lançam o espectador a um turbilhão de emoções e incertezas. As primeiras semanas são de luto, confusão e desorientação. No entanto, é comum que, por volta das 9 semanas, comece a surgir um novo senso de perspectiva. Não que a dor desapareça completamente, mas a capacidade de processá-la, de encontrar um novo ritmo e de começar a reconstruir a vida ganha força. A mente, assim como o corpo, tem seu próprio ritmo de cura e adaptação. Narrativas de superação abundam e ilustram a intensidade e a resolução dentro desse período. Histórias de atletas que se recuperam de lesões devastadoras para voltar a competir, de empreendedores que pivotam seus negócios após um fracasso, ou de indivíduos que enfrentam e superam desafios pessoais que pareciam intransponíveis. Nesses relatos, é frequente observar que a fase mais crítica do desafio, o ponto de maior desespero ou o estopim da virada, ocorre ou se resolve dentro de um período de aproximadamente 9 semanas. É como se a urgência da situação acelerasse os processos de adaptação e resiliência, condensando-os nessa janela temporal. A mensagem que emerge desses cenários é poderosa. A capacidade humana de se adaptar e encontrar força em períodos de tempo definidos é extraordinária.
As 9 semanas, nesse contexto, funcionam como um microcosmo da resiliência. Elas nos mostram que, mesmo nos momentos mais sombrios, há um ciclo de transformação em andamento. Há um ponto onde a escuridão começa a ceder lugar à luz, onde a fraqueza se transforma em força e onde a aceitação se torna o catalisador para a reconstrução. É um lembrete de que a crise não é um fim, mas uma fase intensa de mudança, que, com persistência e foco, pode nos levar a um patamar de maior entendimento e força. Para o espectador, isso significa que, ao enfrentar um desafio, é útil ter em mente que existe um processo de adaptação com um ritmo natural. Não se trata de negar a dor ou a dificuldade, mas de reconhecer que há um tempo para a tempestade e um tempo para a calmaria, e que, muitas vezes, a calmaria começa a ser vislumbrada após cerca de 9 semanas de esforço contínuo e resiliência. É um período de gestação da superação, onde a nova versão de si, mais forte e mais sábia, começa a tomar forma. Essa perspectiva nos convida a abordar os desafios não como obstáculos intransponíveis, mas como fases intensas de um processo maior. Ao entender que a fase mais aguda de uma crise pode ter uma duração aproximada de 9 semanas, podemos nos preparar mentalmente, buscar apoio e manter a esperança, sabendo que estamos em um caminho de recuperação e fortalecimento. É a prova viva de que a resiliência não é uma qualidade inata apenas, mas uma capacidade que pode ser cultivada e exercitada com resultados visíveis dentro de marcos temporais surpreendentemente consistentes. Assim, as 9 semanas se revelam não apenas como um período de formação e consolidação, mas também como um período de profunda resiliência e superação. É a janela onde a fragilidade se encontra com a força e a transformação emerge da adversidade. Assim, as 9 semanas se revelam não apenas como um período de formação e consolidação, mas também como um período de profunda resiliência e superação. É a janela onde a fragilidade se encontra com a força e a transformação emerge da adversidade. Chegamos ao ponto crucial de nossa jornada, espectador, onde todas as peças se encaixam e a universalidade das 9 semanas se revela em sua plenitude, desde os batimentos cardíacos iniciais de um novo ser até a germinação de uma semente, passando pela concepção de um projeto inovador e a consolidação de um novo hábito, e culminando na superação de crises profundas. Este período de 63 dias emerge como um denominador comum. Uma janela de tempo misteriosa e poderosa que molda a essência de tudo o que se forma, cresce e se transforma. Recapitulemos. O que vimos não foram meras coincidências, mas padrões intrínsecos à vida e à experiência humana. Na biologia, as 9 semanas são o palco para a orquestração do milagre embrionário, onde a vida assume sua forma mais fundamental. Na natureza, é o tempo de germinação, de renascimento, onde a promessa de um novo ciclo se manifesta. No mundo da criação humana, é a fase crítica onde ideias abstratas se solidificam em protótipos e planos concretos. Na psicologia, é o limiar para a neuroplasticidade, onde a repetição consciente de ações reescreve os circuitos do cérebro, forjando novos hábitos e desfazendo antigos. E, finalmente, nos momentos de maior provação, é o período onde a resiliência humana é testada, forjada e, muitas vezes, onde a virada acontece, levando à superação. A reflexão final que nos acompanha é a ideia de que o começo é, de fato, mais poderoso do que se imagina. Não é apenas um ponto de partida, mas um período de intensa atividade, de formação silenciosa, de estabelecimento de bases que determinarão a trajetória futura. Pequenos períodos de tempo, como essas 9 semanas, podem ter impactos gigantescos e reverberar por toda uma existência. A qualidade do que é plantado, iniciado ou enfrentado nesses primeiros 63 dias, frequentemente define a robustez e a direção do que virá a seguir. É um lembrete de que o cuidado, a intenção e a persistência
na fase inicial, são investimentos inestimáveis para o futuro. Para você, espectador, este conhecimento não é apenas uma curiosidade fascinante, mas uma ferramenta poderosa. É um convite a observar e valorizar os próprios períodos de 9 semanas na sua vida. Pense nos seus próprios começos. Quando você iniciou um novo emprego, um novo relacionamento, um novo curso ou mesmo uma nova dieta, você consegue identificar padrões nesses primeiros 63 dias? O que você fez nesses períodos que moldou o que veio depois? Ao reconhecer esse ritmo, você pode se tornar um agente mais consciente de sua própria transformação. Imagine o potencial de intencionalidade que isso oferece. Se você sabe que as 9 semanas são um período tão formativo, como isso mudaria a maneira como você aborda novos projetos, novos hábitos ou a superação de desafios? Você daria mais atenção à fase inicial? Seria mais paciente consigo mesmo nos primeiros momentos de desconforto? Entenderia que a persistência durante esse período é mais crítica do que em qualquer outro? O que você vai começar hoje que terá seu desfecho ou sua base sólida em 9 semanas? Essa é a pergunta que fica. Seja um novo aprendizado, um projeto pessoal, um hábito de saúde ou a recuperação de um revés, as próximas 9 semanas carregam um potencial imenso. Elas são um microcosmo da sua capacidade de moldar a realidade, de construir o futuro, de se reinventar. A chave está em reconhecer o poder do início, a força contida na semente, na primeira célula, na primeira ideia, no primeiro passo. É a percepção de que a história de grandes transformações, sejam elas biológicas, naturais, criativas, psicológicas ou de superação, muitas vezes encontra seu ponto de inflexão e sua base sólida nesse período, aparentemente curto, mas incrivelmente denso, de 9 semanas. A vida está cheia desses ciclos, e ao sintonizar-se com eles, o espectador ganha uma nova perspectiva sobre o controle e a influência que pode exercer sobre seu próprio caminho. É um convite para abraçar a jornada, para valorizar cada um dos 63 dias e para entender que, no grande tapeçaria da existência, as mudanças mais profundas e duradouras frequentemente